Boa tarde, tudo bom? Então, nós vamos agora para a nossa aula narrativa, Y, narrativa em Libras, né? Então, vocês já aprenderam verbo, alguns verbos, né? Também alguma parte do vocabulário em Libras, algumas palavras. Já aprenderam números, cores, alimento, material de escola, material escolar. Aprenderam também configuração de mãos, parâmetros. Então agora nós vamos começar a fazer a junção de todos os sinais que já aprendemos. Os sinais soltos, por exemplo, número 1, 2, 3, 4, cardeal, ordinal 1, quantidade 1, 2, 3, né, para cima, e ordinal mexendo, cores, amarelo, vermelho, rosa, material escolar, da tipologia de palavras que não têm sinal. Então agora nós vamos entrar no contexto de narrativa, né? Vocês agora vão começar a estudar uma história pequena e depois vão narrar ela. Não é contar uma história sem expressão corporal e facial. Essa história precisa ser contada usando a expressão corporal e facial. Que aí depois dessa narrativa, né, no caso, quem for interpretar na igreja vai estar mais prático, né? Então vocês agora já estão praticamente quase no final do curso. A gente entende que o sistema online está um pouquinho complicado, mas nós precisamos se esforçar. Eu também faço faculdade presencial, mas nesse momento estou fazendo à distância, então eu tenho que me esforçar mais para poder aprender, né? Então é o mesmo caso de vocês, né? Quando nós voltarmos, a gente pode fazer um aulão com aqueles que tiverem mais dificuldade, mas a gente vai prosseguir nossas atividades, vão ser avaliadas ali no Google Sala de Aula, como foi combinado. Então, característica do texto narrativo. Sinal C, característica, esse é o sinal. Texto, né, T, narrativo. Então, o texto narrativo vai ser um tipo de textual que conta uma sequência de fatos que vai acontecer. Agora não vamos pensar só na igreja, vamos pensar no geral. Palestra, conversa, um diálogo, né? Seja elas reais, né, que aconteceu, ou imaginário, né? Onde os personagens vão atuar num determinado espaço e durante um determinado tempo também. Então, as principais características dos textos narrativos eu já vou apresentar. Então, nós precisamos ter cuidado agora com o espaço que nós vamos fazer a tradução, né, a interpretação dela em Libras. Por exemplo, eu vou falar João e Maria foram passear na floresta. Então, João, soletra. Como esse personagem não tem sinal, eu vou soletrar. João, vou colocar aqui. Maria, eu vou colocar aqui. Então, eu já posicionei os meus dois personagens, tá? Eu posso colocar o João aqui, desse lado, e Maria aqui. Posso, não tem problema. Eu só não posso colocar ele junto agora, porque eu vou começar a história. Então eu preciso primeiro posicionar eles para depois eles poderem se juntar e continuar e dar sequência à história. Então, João e Maria num passeio numa floresta. Então eu já fiz os dois personagens e eu preciso agora fazer a floresta. O sinal de árvore. Só que esse aqui é só árvore, né? Floresta
ele tem que encher o seu rosto e o movimento ser mais como fosse várias vezes, no plural. Esse é o sinal de floresta. Então, João e Maria foram passear na floresta. Eu não preciso apontar aqui, tipo, João e Maria aqui passear. Não, está errado. João e Maria foram passear. Eu sou obrigado a fazer a floresta. Então, vocês precisam posicionar o seu espaço. Como eu falei, da cintura até a altura da sua cabeça, o ombro, nada passado para trás, nem muito lá para frente, e fazer tipo um quadrado que você vai começar a colocar os seus personagens no movimento, ok? Então vamos lá, as principais características do texto narrativo. Presença do narrador, no caso, né? Em questão da religiosidade, né, dentro da igreja, o pregador, esse aqui é o sinal do pregador, pregar, profeta, né, vai depender do contexto. Vou dar um exemplo dentro da igreja. Então, o pregador vai se posicionar lá no púlpito, vai abrir a Bíblia, vai ler um texto. Então, você vai ler aquele texto, não de uma forma, o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Não. Senhor, meu pastor, nada vai faltar. Então, precisa ter um movimento para que aquele versículo tenha vida. Tá? Porque nós ouvintes entendemos o que está escrito, mas o surdo não entende. Então precisa colocar vida nesse versículo. E aí quando depois ele começar a pregação, ministrar, ele vai falar em alguns personagens, alguns acontecimentos, e tu vai ter que ir posicionando eles. Né? Só cuida para não encher muito um lado só e deixar o outro vazio. Né? Porque o surdo ele precisa ter a visão ampla de tudo. Então o texto tem um narrador, e vai possuir algumas características que alguém que possa contar a história, né? E esse é o papel do narrador. Ao contar a ação, que vai envolver os personagens, tempo, espaços e conflitos. O que vai acontecer naquela história? Vamos supor, João e Maria. Qual é o tempo deles? Eles ainda iam passear na floresta no futuro? Já passearam? Vão passear? Estão passeando no presente? Qual o tipo de espaço que eles se encontram? É floresta. Qual conflito aconteceu no meio daquela história, né? De João e Maria? Ou então, qual conflito aconteceu na história de Adão e Eva? O que aconteceu de conflito? Né? Foi o quê? Eles comeram do fruto proibido e foram expulsos do Jardim do Éden. Então, esse é um conflito. Qual foi o espaço? Jardim do Éden. Qual foi o tempo? Passado. Né? O narrador pode ser observador, esse é o sinal do observador, e contar os fatos apenas sobre a sua ótica, mas pode também ser inserido na história como um personagem. Então o narrador pode entrar também na história como um personagem. Ela vai possuir um enredo, muito importante. Tá? Então a narrativa também tem como característica um enredo que vai apresentar o desenvolvimento da história. Como que a história ocorreu? Né? Com o surgimento dos personagens, a existência dos conflitos, o enredo pode ser linear ou não linear, psicólogo e cronológico, de tempo. Né? O enredo vai possuir uma estrutura que também permite que o texto tenha uma fluidez ao ser lido, e ela é composta por essas partes são bem importantes. Apresentação ou o começo da história, né? Onde o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo onde vão ser a trama que vai se desenvolver. Então, o desenvolvimento da história. O que aconteceu dentro da história? Onde a grande parte da história ela vai ser contada em foco nas ações
dos seus personagens. E o clímax seria a parte do desenvolvimento, onde a história vai chegar no seu ponto mais emocionante da narrativa. Então você vai botar emoção naquela história, entendeu? Botar emoção. E o desfecho é onde a história vai chegar ao fim e todos os conflitos e acontecimentos têm as suas conclusões. O que aconteceu com a história de Adão e Eva? Qual foi o final da história? O que aconteceu com eles? Entendeu? Então, essa é mais ou menos a ideia. E o terceiro seria, ele vai ter que ter personagem, né? Claro. O texto narrativo também possui personagens que são aqueles que compõem a história que está sendo contada. Os personagens são elementos primordiais na narrativa. Então, pois eles é que são responsáveis pelas ações que desenvolvem a história. E eles vão se classificar em personagens principais, que possuem um papel importante no enredo da história. No caso, quem é o personagem principal da história no jardim? Adão e Eva. Vão ter um enredo de histórias de personagens secundários. Houve alguns personagens secundários na história de Adão e Eva? Teve. Os animais também faziam parte da história, né? Ou na história de João e Maria, teve a bruxa, teve outros personagens que se influenciaram dentro da história, que possuem uma função auxiliar ao personagem principal ou estão em segundo plano da história principal. Ok? Esse já é o... Agora nós vamos ver o tempo. Então, nessa narrativa possui um tempo específico. Eu não posso ficar contando a história, tipo assim, lá na igreja. O pastor, o pregador está ministrando sobre Jesus quando foi crucificado, né? Ele terminou a pregação e tu está ainda lá no início, quando Jesus pegou a cruz, ainda ia para o Calvário, e ele já terminou. Não, tem que seguir quase no tempo dele. É claro que vai ficar um pouquinho atrasado, mínima coisa, mas não pode ficar muito atrasado. É mínima coisa, né? Por isso que é importante, né, no caso da interpretação na igreja, conhecer a Bíblia. Porque, por exemplo, assim, se ele falar alguma palavra que você não conhece o sinal, mas você conhece a história de como foi a trajetória de Jesus até o Calvário, tu vai falar aquilo que você entendeu quando você leu, entendeu? Mas tem que ser de acordo com o contexto que está acontecendo também dentro da ministração, né? Porque o surdo ele vai olhar a sua mão e vai fazer a leitura labial da pessoa que está ministrando. E se tiver algum slide lá, ele vai fazer a leitura lá na tela. Então tem que ter tudo no contexto. A narrativa também vai possuir um período específico para realizar, que é o tempo em que a história acontece. Ele está relacionado com a marcação do tempo dentro da narrativa. Então, o tempo dentro da narrativa pode ser cronológico, segundo a ordem dos acontecimentos, ou psicológico, que é caracterizado por um período onde a ação já aconteceu e o narrador apenas vai lembrar os fatos. Então, se realiza em um determinado espaço, como eu falei antes, tem um espaço para você construir sua história. O texto narrativo, ele vai precisar de um lugar para que a história possa acontecer. Esse espaço da narrativa pode ser um ambiente físico, como uma casa, uma cidade, ou um ambiente social, como uma festa, né? Ou numa floresta, também. Ambos são os espaços onde pode haver o desenvolvimento da história, desenvolvendo os personagens apresentados no conflito, né? Então, por último, agora nós temos o discurso, que a narrativa ela pode ter ainda um tipo de específico de discurso. Pode ser direto, né, quando o próprio personagem fala, ou indireto, quando o narrador se refere à fala do personagem. Isso acontece bastante na igreja, na ministração, na narração de história também. Por exemplo, o narrador está falando, João e Maria foram passear na floresta e encontraram a bruxa, mas o João ainda não falou nada, então eu estou narrando personagem direto.
Mas tem momento que o João vai falar: oi Maria, tudo bom? Vamos passear na floresta? A Maria: ah, sim, vamos passear na floresta. Mas não tem perigo? Não, tranquilo, vamos lá. E assim acontece, tá bom? Então essa é a narrativa em Libras. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês explicando a atividade, ok?